Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta segunda-feira, 3 de junho de 2019. Frio, né? Friozinho. Até às 5h30 da tarde, quando fui pegar o meu carro, que estava na revisão, estava um calorzinho, tranquilo e tal. Tinha esquecido o casaco em casa, tinha ido de transporte alternativo. Não vou voltar para pegar o casaco, né? Bom, mas agora está dando uma refrescada boa, né? Uma 16 graus lá em Lagoa Vermelha. Não se chamava de frio, Henrique. Vou chegar exatamente nesse ponto. Que para nós lá é uma refrescada, não é frio, né? Mas como eu estou há 35 anos em Porto Alegre, já aquele calor de Lagoa Vermelha, né, que 8 graus abaixo de zero, para nós lá era piada. A gente saía de manga de camisa. Não, estou brincando. Mas deu uma refrescada boa aí na temperatura, caiu, né? E embora 16 graus, à noite a sensação é de frio. É de frio, já dá para comer um pinhãozinho, uma sopa daquelas bem reforçada, tomar um vinhozinho de leve, né? Os médicos recomendam um copo, o problema é o tamanho do copo, né? Tem uma taça que é desse tamanho, aí não adianta nada, dá uma garrafa dentro daquela taça. Então, um copo depende do calibre, né? Bom, o Grêmio continua patinando no Campeonato Brasileiro, né? Um desempenho muito aquém do desejado, já está chegando aqui o Vladimir Chieli, um desempenho que não condiz com os momentos mais recentes do Grêmio. O Grêmio tem que reagir para ontem. Menos mal que o cálculo ainda sorri para o Grêmio, porque normalmente um time para não cair tem que ter uns 35% de aproveitamento. Pois agora, nesse momento, a projeção é de 32, 33 pontos para não cair. Claro que isso tudo vai mudar. Vai de novo se projetar para 44, 45 pontos. E o Grêmio tem só 5 pontos, né? O Grêmio tem ganhado do Fortaleza agora. Ganhando do Fortaleza, provavelmente o Grêmio já escape, porque o Grêmio ganha o confronto direto com o Fortaleza e aí precisa de um tropeço só entre outros vários times que vão jogar. E depois tem o Botafogo no Rio de Janeiro, vem o recesso da Copa América e se espera uma reação do Grêmio. Já o Internacional, ele ganha em casa e não consegue ganhar fora. O Internacional ganhou de novo, sob a batuta de Paulo Guerreiro, que em 8 jogos no Beira-Rio fez 8 gols. É bem verdade que não fez em todos, mas contra o Palestino, por ter marcado 2. Então, a média dá 1 gol por partida no Beira-Rio. E em 13 jogos, ele já fez 9 gols. Então, esta é a grande diferença do Internacional para com o Grêmio, por exemplo. Que o centroavante agora, o Viseu, andou fazendo uns golzinhos e tal, mas teve muitas dificuldades com os seus camisas 9. Seleção de Toulon começou ganhando da Guatemala por 4-0, brincadeira de criança, né? Porque bater em cego, né? Mas vamos ver a sequência com Iago e Matheus Henrique como titulares. O Brasil arrancou bem no torneio de Toulon. Copa América para o Brasil começa no dia 14 contra a Bolívia. Amanhã, depois de amanhã, o Brasil joga contra o Catar no Rio de Janeiro e, por incrível que pareça, os ingressos desse jogo da seleção brasileira contra o Catar são mais caros do que na Copa América. Copa América tem ingresso de 60 e 30, para se ter uma ideia, os ingressos mais populares, né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, 60 e 30. E os ingressos no Rio de Janeiro, quase todos acima de R$100. O Brasil joga contra o Catar na quarta-feira e no domingo o Brasil joga aqui em Porto Alegre contra Honduras no Beira-Rio. Até esse jogo eu vou comentar aí e vamos ver o novo Brasil de Tite, que está meio que na obrigação não, né? Mas numa necessidade bem interessante aí, bem pesada de ganhar um título até para aplacar o que o menino Ney está fazendo fora de campo. Eu não sei se ele abusou da menina, se estuprou a menina, se fez sexo não consentido. Isso tudo a justiça vai definir, eu não vou ficar aqui pré-julgando o Neymar. Eu sei que ele foi de uma ingenuidade ao publicar aquele vídeo e aí vai responder de forma dupla, né? 2 processos. Um por essa
acusação de estupro e o outro por ter publicado, né, o seu envolvimento com a menina, que, aliás, até ele próprio já apagou. E hoje, o Tite disse que o Tite nunca passa o Adenor, uma coisa assim, né? E aí eu me lembrei do Pelé, que falava que às vezes ele era Edson e às vezes ele era Pelé. Será que o Tite está fazendo alguma ilação com o rei do futebol? Ele diz que o Tite é uma coisa, o Adenor é outra. E o Pelé dizia, o Pelé era uma coisa e o Edson Arantes era outra. Eu fiquei pensando, mas será que o Tite está tão assim, endeusado, né? Ou se sentindo como semideus? Acho que não, né? Acho que eu é que estou viajando um pouco na maionese, né? Mas aí a declaração dele foi... E não se esclareceu nada, né? Vamos ver se o Caboclo vai se pronunciar em nome da CBF. Já tem uma cobrança da Sul-Americana, né? Que quer saber a extensão do fato. Não é o dito pelo não dito, não é o não pronunciamento pelo pronunciamento, não é acobertar nem nada, o futebol pode tudo e encobre tudo. Então, a Conmebol quer saber o que está acontecendo. Felipe Assunção, o Internacional só vai ou ainda não vai? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Ao nosso companheiro Vladimir, que está entrando aí também, gremista. Eu acho que o Inter conseguiu buscar e chegou na estabilidade, né? Construiu um trabalho, uma base desde 2017, mesmo o grupo que está aí, a espinha dorsal é a mesma. E o time vem amadurecendo, o próprio Odair também vem amadurecendo seu trabalho, ganhando mais confiança. E a gente está no mês 6 do ano, de 2019, e eu acho que o Inter está pronto agora para os grandes desafios, e aí nesses desafios que a gente vai ver se o Inter vai ter bala na agulha e para completar aí, tirar esse anseio do torcedor na busca dos títulos. Mas eu acho que o Inter está equilibrado, o Inter já encontrou a melhor formação, acho que já encontrou o time titular, o Nonato é titular desse time, o Nonato pede passagem. Agora vamos ver como é que o Odair vai administrar esses detalhes, mas a espinha dorsal está pronta e o Inter vem num momento crescente, o Inter vem bem na Libertadores, vai ter o desafio na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, apesar de ser difícil, acho que o Palmeiras vai ser o campeão com 10, 12 pontos na frente. Vamos ver no que vai dar, mas o Inter está pronto e vamos esperar os desafios aí do mata-mata. Será que o Palmeiras já é assim o campeão? Com 19 pontos contra 13 do Internacional, por exemplo, são 6 pontos, dá buscar, não dá? Mas... Ganha o confronto direto aqui em Porto Alegre, já fica 13 a diferença. Eu vejo o Palmeiras acima das demais equipes, não pela a qualidade individual do Palmeiras, sim, o Palmeiras tem 2, 3 times, mas é que o Palmeiras é uma equipe que está se diferenciando pelo treinamento. O Palmeiras tem lateral treinado, o Palmeiras tem escanteio. O Palmeiras é uma equipe competitiva em todos os jogos. Por exemplo, avaliando o Inter não é uma equipe competitiva em todos os jogos. Os jogos contra o Paysandu e contra o Avaí, o Inter caiu um pouco de rendimento perto daquele Inter da Libertadores, dos jogos eliminatórios e dos grandes jogos e confrontos do Campeonato Brasileiro. Então, passa por aí essa análise de hoje. Acredito que o Palmeiras está acima, sim, por uma questão estrutural, por uma questão econômica e principalmente por aquilo que vem demonstrando dentro de campo. Acho que o Palmeiras está acima das demais equipes, um degrau aí bem adiante. Vladimir, que ele está preocupado ou não? Boa noite. Boa noite. Boa noite aos amigos aqui do Cadeira Cativa. Não, eu diria que nós estamos atentos, preocupados não, porque se nós puxarmos um pouco pela memória, aconteceu exatamente a mesma coisa o ano passado no Campeonato Gaúcho. Chegaram ao ponto de dizer que o Grêmio iria para a segunda divisão do Campeonato Gaúcho. O Grêmio tinha uma posição extremamente desconfortável e bastou o Renato prometer, que eu confio nesse nosso treinador, prometeu que o Grêmio estaria classificado e classificou bem, e mais do que isso foi campeão. Então, essa questão do Campeonato Brasileiro, estamos apenas na 7ª rodada, ela é uma situação que nós devemos estar atentos, sim, mas não preocupados. Porque se o Palmeiras não é uma distância muito grande em relação ao Internacional com 6 pontos, o Grêmio tem 6 pontos, 5 pontos, em relação ao 11º ponto, quem é que tem hoje que está com 11 pontos?
dentro da classificação, está ali entre o 6º e o 7º colocado. Então nós não temos uma diferença tão grande assim. 2 partidas que... O Corinthians está em 9º com 11, mas tem um jogo a menos. Isso, 9º com 11. Quem é que está em 8º? Quem é que está em 10º? 12 tem o São Paulo em 8º. Então, basta o Grêmio ganhar 2 partidas ou ganhar uma e empatar outra, a próxima, e já se coloca numa posição confortável de meio de tabela. Hoje, no início do campeonato, a posição confortável de meio de tabela está bem, porque o objetivo fundamental, e esse ano nós vamos ter que priorizar mais cedo, mais tarde, a Copa Libertadores, nós vamos ter que priorizar a Copa do Brasil, que aí o Grêmio já é outro time, né? Para quem assistiu o Grêmio e Juventude em Caxias, Grêmio e Juventude aqui, a dosagem, né, do jogo do Grêmio e Juventude aqui... Você gostou do Grêmio? Gostei aqui, gostei. Inclusive, eu acertei o placar de 3-0, né, porque foi ao natural, embora no começo do primeiro tempo tenha sido um pouco mais difícil. Mas o Grêmio, efetivamente, o Grêmio que completo e o Grêmio que desenvolve o futebol de encher os olhos é o Grêmio e Atlético. O Grêmio que jogou com o Atlético Mineiro, com uma posse de bola fantástica, como sempre, né? Só não produziu mais, em termos de gols, por detalhes. Mas o jogo foi muito bom. E a gente precisa avaliar essas questões, né? Nós temos 3 competições pela frente. E essas competições, elas têm que ser mal ou bem priorizadas. É claro que o dirigente, é claro que o treinador, a comissão técnica não vai abertamente dizer isso, porque senão até é um desestímulo ao grupo. Mas o fato concreto é isso. Nós temos agora quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas ainda da Libertadores. São poucos jogos e Você não acha que em decisivos. determinado momento o Grêmio vai ter que priorizar o Campeonato Brasileiro? Porque se o Grêmio continuar patinando no Campeonato Brasileiro, sabe que brincar com arma de fogo... Eu não vejo assim, o Grêmio ganhando 4, 5 pontos, fica no meio da tabela. O Grêmio ganhando 4 pontos, fica em 15º. Sim, fica no meio. Quanto é que se o Grêmio está com 5? Se ele Sim, ganha a mas os outros próxima vão partida... estacionar, Não, mas os outros também pontuam, Mas né? é um perde-ganha, com exceção do Palmeiras, que está um pouco disparado na frente, é um perde-ganha. Mas isso aí, em termos de os times da frente, é um perde-ganha. O lá de baixo, para chegar onde os outros estão lá em cima, olha... Ele tem que só ganha, não é perde-ganha. Mas nós estamos falando de um clube que sempre chega. Nós não estamos falando do CSA. Eu acho que o Grêmio vai se recuperar. Nós não podemos comparar o Grêmio com o CSA, com o Fortaleza, ou com outro... O próprio Vasco está numa situação calamitosa. Não podemos comparar. Mas não te preocupa na 7ª rodada estar praticamente fora de uma disputa de título? Não vejo assim também. A questão da disputa de título não é uma questão de pontos hoje, porque nós estamos na 7ª rodada. Nós temos 31 rodadas pela frente. Não é uma questão de pontos, é uma questão de priorizar, é uma questão do desenvolvimento da campanha do ano, da jornada. Tu está acreditando no que tu está falando? Mas claro, toda a vida. Porque eu vejo uma preocupação na torcida do Grêmio pelo seguinte... Mas é uma preocupação natural, Rec. É uma porque, preocupação historicamente, o campeão tem 4 ou 5 derrotas. Nesse pensamento, mantendo a média histórica do campeonato, o Grêmio só pode perder mais um jogo até o final. Não, o que interessa é fazer ponto. Não é o número de derrotas, o número de vitórias, né? O que me chama a atenção em relação a isso é que não se avalia as 3 competições. O que eu acho que o Grêmio perdeu muitos jogadores. Aí eu concordo contigo. Por exemplo, o Grêmio com Matheus Henrique, Maicon, Kahneman, todos à disposição, é outro time. É o Grêmio. O Diego Tardelli informa que não entrou, o Montoya melhorando o seu desempenho e tal. Mas o Grêmio pode perder Luan, que também desapareceu. Mas o Luan praticamente não jogou esse ano. Pois é, aí então que tá. não é uma perda que vai influir exatamente na situação atual. Nós já temos o Luan fora já faz algum tempo. O Everton é uma situação que... provavelmente vai se desenrolar agora nas próximas semanas. Está vendido já, Kelly? Você que sabe tudo mais um pouco. Não tenho essa informação ainda, mas certamente quem comprar vai comprar um material de primeira linha, né? Menos de 200 milhões não é, né? Não, tem que ser... E esse jogador não preocupa saindo na metade da janela? Preocupa. Agora, nós temos aí quem está vindo para substituir o Everton. Que é o PP. Que é o PP. Tem o mesmo estilo de jogo, a mesma forma de jogar. Mas o Renato tem que escalar, né? E, inclusive, mas é uma questão de Ele ritmo. não vai buscar o Fernandinho, né? Agora, porque como o Fernandinho está se oferecendo aí. Daqui a pouco desembarca. Como é que ia escalar, por exemplo, o PP se o Everton está jogando? Aí não faz sentido, a menos que bote um de cada lado.
né? Mas aí tem o Alisson, tem agora essa Ele possibilidade. bota o Vico também, né? O Vico jogou muito bem, começou bem. Ali Tu acha que o ele jogo jogou bem? começou bem, depois, né, teve um decréscimo ao longo da partida, mas começou bem. Acredito que seja um jogador interessante. Aliás, jogador de 4 letras, o Renato gosta. O Renato já colocou o PP contra o Estudiantes, colocou o Lima contra o Independiente, colocou o Vico contra o Juventude. Tem mais um que tem 4 letras. Colocou o PP Jael? contra o Não, Lanús. o Jael tem 4 letras. O glorioso Caio tem 4 letras. É uma coincidência, não é uma Não. análise Se tiver 4 letras, fazer vai uma jogar. avaliação. Então tu acha técnica. que o problema do Tassiano é que ele tem letra demais Tem no letra nome? demais. Se tiver- É que eu acho É a para numerologia do nome do É Tassiano que só tá tirar errada. o H do Tassiano que fica igual. Tá Para certo? contribuir com essa avaliação do Grêmio, serve para Grêmio e para Inter, essa questão que tu colocou, que é fundamental. Daqui a pouquinho priorizar a Copa do Brasil e a Libertadores, que é o caminho da dupla Grenal, até porque por a questão de grupo, a questão do Palmeiras, enfim, o Campeonato Brasileiro vai até o final do ano. Mas daqui a pouquinho tu ter que recuperar um fim de tabela e meio de tabela, isso faz com que tu não fique só priorizando a Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, essa colocação é evidente. O Grêmio, quando foi campeão da Libertadores, abdicou do Campeonato Brasileiro. O ano passado também, quando disputou a semifinal contra o River, abdicou do Campeonato Brasileiro. Mas podia abdicar. Mas Esse exato, ano não pode. mas por isso que eu estou te ajudando na tua colocação. A questão não da pode. pouquinho, meio de tabela, mês 8 do ano, tu tá ali abaixo entre os 5, 6 de trás, isso faz com que o Grêmio daqui a pouquinho tenha que colocar jogadores onde ele já não vai priorizar no É uma mata-mata. escravidão isso aí. Claro, claro. Tu escravidão. fica... E o que o Renato vai ter que cuidar em determinado momento é para não acontecer com o Grêmio atual o que aconteceu com o Inter quando estava o Diego Aguirre. Se dizia, não, a parada agora da Libertadores, a gente vai consertar o time, e ele não conseguia dar sequência para os jogadores, porque Mas tinha ali um ou o outro Inter tinha lesionado. Mas muitos aí, caras- Maurício... Tinha muito lesionado, tinha muito cara velho. Só que assim, o Grêmio vai ter 2 jogos até a partida da Libertadores, Certo. depois da Copa América. E vai ter que recuperar o futebol nesses 2 jogos. Mas não é recuperar o Não é futebol. uma sequência assim de o Grêmio tá bem e perdeu alguns Não, mas aí jogadores. eu acho que a o Grêmio não parada tá é bem no benéfica. O ano. Grêmio está bem. Vocês não assistiram o Grêmio e Atlético Mineiro? Eu O Grêmio não foi bem. Comentei o jogo. Não pode. O Grêmio não foi O bem. Grêmio bem. na Libertadores não foi Foi bem. O Grêmio não foi bem, foi Foi bem. muito bem. Foi bem. Massacrou o Atlético Mineiro, massacrou. No começo Mas do que jogo, ele- Mas tinha um 70 jogo só de cita pontos. 3 jogos no ano. 3 jogos no ano que massacrou. 74% de posse de bola. 74% no primeiro tempo. Aí o que acontece? Retraiu, diminuiu um pouco a intensidade. Isso é natural do jogo. Mas por quê? Porque o Grêmio estava com o time completo. O Grêmio tinha... aquele Grêmio que nós conhecemos é aquele Grêmio e Atlético. O Maicon É jogou Grêmio- muito. Guilherme, mas nós estamos no mês 6, tu tá falando de uma partida. Mas não pra é fazer. questão- É mas- uma partida Mas no ano nós metade já- do ano. Mas no ano nós já ganhamos o Campeonato Gaúcho. Mas não foi voando. Não, mas não com uma Voando? performance. Nos da Grenais maneira não que tava tá voando. É que não colocando. precisou voar no sentido de Grêmio e Atlético. Nós apenas intensificamos quando precisou. E isso é planejamento. dosimetria foi diferente. Claro. Esse O discurso Renato tem uma é dosimetria. planejamento. Não, que ele quer me ter. Esse discurso Foi planejado do- ganhar nos pênaltis. Planejar ganhar no último Esse pênalti. discurso do que ele é o discurso do Renato, é o discurso de que tá tudo bem, é óbvio, é uma Não. leitura que ele tem do grupo, ele tá lá no dia a dia. Exato. Mas nós estamos no mês 6, isso não está demonstrando, não. Mas no em mês termos 6 nós- de um comparativo, em termos de avaliação No de mês 6 performance. nós já estamos com um título. Com o jogo contra o Bahia, o Grêmio foi dar 2 o prime- títulos. O Ganhou Grêmio- da Avenida. Tem a Recopa também. Avenida Mista. Também. O Grêmio foi dar o primeiro chute Dá pra contra o Bahia contabilizar. aos 36 minutos do primeiro tempo Mas, contra o Bahia. Um no- chute a gol. No Campeonato Gaúcho nós também tivemos Eu assim. acho que o Grêmio, para entrar na seara do Grêmio, eu acho que o Grêmio tem um bom grupo individualmente. Inegavelmente, É o Grêmio tem excelente. uma boa equipe, uma grande equipe entre um dos melhores grupos do Brasil. Só que assim, o Grêmio não é mais uma equipe competitiva. Ou eu estou analisando e enxergando, o Grêmio não é uma equipe mais intensa, uma equipe que briga. O Grêmio tem um jogador intenso que fura as linhas, como se diz na linguagem do futebol, que é o Everton. Esse jogador, claro, está aí, eminência de venda, um jogador de destaque, mas é um jogador intenso. O Grêmio não tem mais um jogador da característica do Everton, mesmo que em outras posições de intensidade. O Grêmio não é mais aquele time. o PP é mais que agudo brigava que o mais- Everton. Exato. O Mas PP é mais um agudo. jogador que vai ter continuidade. O próprio Jean-Pierre, que tem talento, tu não consegue tirar dele tudo. Ainda o jogador tem uma maturação. Vai, o Luan, vai quando crescer surgiu em muito. 2013, demorou 1 ano e meio, 2 anos para ser O o próprio Luan que Everton, chegou. quando o Everton surgiu, e ainda naquele jogo lá no Mundial, em Abu Dhabi, né, o Everton ainda era questionado.
Aí entrou o ano seguinte, 2018, o Everton disparou e se tornou hoje praticamente titular da seleção brasileira, absoluto, incontestável. Você acha que a fórmula é inesgotável? Porque Fernandinho, Pedro Rocha, Everton, PP, você acha que tem uma... Nós temos agora o PP. E isso aí eu até admiro. Nós temos agora o PP, que é o substituto natural do Everton. Com uma vantagem, eu acho que o PP está um pouquinho adiante do que o Everton lá em 2017. O Everton lá em 2017 já Isso. tinha feito o gol decisivo em Tu não 2016. tá falando de fórmula ou de Sim, 2 característica? gols decisivos. Um contra o Palmeiras, que ressuscitou o Grêmio, que estava morto. Aí o Grêmio jogando com o Palmeiras. Mas o Everton entrava no segundo tempo, lembra? E fez Sim. o gol. É. Fez o gol contra o Palmeiras, classificou o Grêmio. E depois fez gol lá em Minas Gerais, que foi fundamental contra o Galo Mineiro. Então, o Everton, ele entrava e fazia gol. Embora jogasse de cabeça baixa, embora perdesse Isso. gols. Tinha problemas de E recomposição, que o nisso aí é Renato verdade. falava, né? O Renato, nisso aí, ele tem ensinado bem os atacantes do Grêmio. Isso. Deixa eu só pegar o exemplo que você citou do jogo do Atlético Mineiro, que foi um bom jogo do Grêmio. Então, pelo desenho do jogo do Atlético Mineiro, é ou o Maicon ou o Matheus Henrique. Porque jogou o Michel do lado do Maicon. Tinha alguém marcando, o Maicon jogou. Pode ser qualquer dupla aí. Inclusive a O dupla... Matheus Henrique estava suspenso, né? Sim, estava fora do jogo. Inclusive uma dupla que daqui a pouco vai ser formada, ou Maicon, ou Matheus Henrique, ou o próprio Michel com o Darlan. É uma questão de tempo para o Darlan assumir esse meio de campo do Grêmio. Porque o Darlan tem uma característica, não sei se vocês observaram nos últimos jogos que ele participou, ele tem uma característica mais próxima do Arthur do que o próprio Matheus Henrique. Impressionante o domínio de bola que tem esse jogador. Vai ser. Eu acho que o Grêmio devia seguramente colocar os 3. Devia colocar Michel, numa espécie de dourado do Internacional, para transportar para o torcedor entender. Matheus Henrique fazendo uma espécie de Ramiro. O Maicon alimentando o sistema e 3 atacantes. Mas aí nós temos Pra o eu- Mas aí Tassiano. tu tá mudando o esquema, porque o Ramiro Mudando o jogava esquema. na extrema direita. Mas- lá. mas O pode Ramiro ser. fazia aquele flanco que hoje foi Mas pode colocado ser. o Montoya ultimamente. O Tardelli é pode ser colocado o- o Alisson. O Montoya não é ali. Já Não, não é mostrou a posição que dele, mas tem sido. Tem Aí sido me explica- colocado me ali. Ali nós isso, temos dois. Kelly. Temos o Não, ali é o Alisson erro e tem o do Tassiano. Mas me explica isso, Kelly. O Renato tem o Montoya, que é um bom segundo homem. Em todos os clubes que ele jogou, ele era segundo homem. Ele não era o terceiro O lá. Renato sabe que ali ele não vai jogar. Tá, não era ali na... tem Maicon e tem Matheus Henrique. Tá bom, mas Rec... Por isso que o Renato está fazendo essa atrocidade de colocar ele pelo Não, lado. eu queria entender porque o Montoya joga na direita e ele não consegue jogar na extrema. O Tassiano, que joga bem na extrema, joga no meio pro Montoya jogar no lado. Não tá errado isso? Não, ele quis fazer uma experiência, acredito eu. Mas de novo? Com o Tassiano e o Michel no meio. Né? Que também é uma dupla que poderia ser o Tassiano no lugar do Maicon. É Exatamente que isso. o Tassiano foi muito bem, ficou aquela imagem Mas, daquele jogo contra o Juventude. Mas o no 6 a 0. Tassiano, ele foi muito bem ali naquele corredor. Isso. Que o Alisson também faz. Que o Ramiro fazia. Exatamente. Então ele pode fazer essa recomposição no meio de campo, Eu me voltar. lembrei, até comparei naquele dia, que eu comentei o jogo Grêmio e Juventude, com o Fábio Baiano. Aquele drible em direção ao gol vertical, quase na linha de fundo, poucos jogadores sabem fazer. O Patrick do Internacional faz, mas faz ocasionalmente durante a partida. E o Tassiano, naquele dia, fez o jogo inteiro. Né? E o Fábio Baiano fazia uma que outra jogada, como o Patrick faz no Internacional. Aquela em direção ao gol, num espaço mínimo de campo, quase junto à linha de fundo. E eu vejo assim, ó, a possibilidade de colocar os 3. Coloca o Michel, coloca o Matheus Henrique um pouquinho mais na beirada pelo lado direito, coloca o Maicon um pouco mais centralizado, no vértice na ponta ali, coloca o Tardelli, né, do Losango, na ponta do Losango, né? Na ponta do Losango coloca o Tardelli e coloca 2 atacantes, Everton e mas Viseu. o Grêmio- Everton e Viseu. Se não tiver o Everton, PP. Aí vão dizer assim, puxa vida, mas é 4-3-3, sem Luan e sem Jean-Pierre. Eu acho que o Jean-Pierre também não está bem. Se o Luan não estava bem, o Jean-Pierre também não está. Tentar o Tardelli, Mas, Rec... chegando de frente para o gol, porque ele faz gols, tendo um cara de velocidade, que é o Everton, ou o PP, se o Everton for embora, e o Viseu de centroavante. Tentar alguma coisa diferente. Mas se o Renato prática- demora 1 mês e meio para botar um zagueiro na zaga, tu quer que ele mude o esquema? Não, Rec? Maurício, eu quero ajudar, Aliás- quero reforçar a sua tese do REC. Isso aí é uma sugestão, porque na prática o Renato vai para 3º ano de trabalho, ele nunca mudou o esquema tático do Grêmio. Ele mudou, o único jogo que eu vi o Grêmio jogar do esquema tático diferente do Foi com o River. 4-2-3-1, tu tirou da minha boca, foi com o River lá, gol do Michel, aquele gol de
de cabeça. Mas agora nessa Foi o partida único contra o Bahia jogo. ele mudou, no meio do jogo, né? Ele fez 3-5-2. Ele fez a alteração ali ficando os três zagueiros ali atrás. Michel de terceiro zagueiro. E liberou os laterais. Então ele tentou ser... Eu acho que o Grêmio ele precisa de tempos em tempos se reinventar, justamente porque tem jogadores de qualidade, mas é um time que está marcado. Kelly, é um eu time vou que te tá... dizer, sabe qual é a minha preocupação? O Grêmio completo, e aí eu quero concordar contigo, o Grêmio com 2 ou 3 desfalques, o Grêmio é um time comum. O Bruno Cortez está fazendo falta. Porque o Capixaba sumiu depois que ele deram a camisa de titular. Foi bem contra o Atlético Mineiro, que ele fez 2 cruzamentos, 3. O Capixaba tem uma... o Capixaba tem uma Foi contra o vocação... Juventude. Contra o Juventude. Ele tem uma vocação de Ofensivo. atacante, né? Ofensiva demais. Né? Então ele tem essa dificuldade. O Cortez é bem defensivamente e tem um problema lá na frente. Então nós temos ali se os dois se unissem, né? Daria para fazer um lateral completo. Mas essa é uma E o questão... Leonardo Gomes está mal também. Está mal também. E eu já colocaria o Léo Moura. Tentar mais um pouco com o velho. Rec, eu quero concordar com você, só que eu não sei qual que é o Grêmio completo. É que Hoje eu não sei o Grêmio, ainda em tese, qual é o Grêmio completo. O Grêmio, em tese, tem 15 titulares. Em tese, tem 15 titulares. Porque o Tassiano é titular ou reserva? Reserva. Reserva. Não. Não, reserva. Nunca começa Pra um mim, jogo não, diferente. qual função? Não, Por isso. Kelly, Mas não, Kelly, pro esse Renato cara é quem sabe. reserva. Sim. Mas para qual função ele seria reserva? Acho que até Titular. tu tá na frente do Ali- Tassiano pro Renato. Não. Ali que está nesse corredor da direita. Sim, mas daí Mas o aí- Alisson, o Tardelli, ele... Tem Alisson e tem ele. O Tardelli tem que jogar no meio e fazer a distribuição como fazia o Luan. Alguém Isso tem aí que fazer. que eu tô- mas é isso que eu tô Isso dizendo. ele faz. Mas eu não. Hoje, esse time que tu tá falando do Grêmio, o Renato não escalou ainda. Não, já E escalou. não dá Não indícios teve, pra não isso. teve um Não. jogo. Tá, E não vamos dá montar o indícios. Grêmio aqui. Paulo Vitor, Léo Gomes, porque... É o que tem. E Léo Cortez. Moura, né? E Léo Cortez. Gomes. Cortez do outro lado. Sim. Kahneman e Jeromel. Sim. Já muda um caminhão. não. Já saímos- Porque a estabilidade que dá essa dupla ao Grêmio, e aí tem que ver o Kahneman, quanto tempo vai demorar para recuperar. Michel, ou vocês acham que pode ser Michael e Matheus Henrique? Eu acho que é Michel e um Matheus dos Michael. dois. Michel. Michel e um dos dois. Michel e os dois. Vocês vai pra acham? reserva? Não, agora eu vou Pois fazer é. uma Mas pergunta. quem é que deixa- vai para Não, reserva? mas é isso que eu Por quero isso falar. ele já Por isso- meteu o Matheus Henrique na do Ramiro. Não, vocês- mas é que- Ele não vai Ele não vai botar o fazer isso. Michel Não, no lugar ele já do jogou ali. Matheus e do Maicon como titular. Não é que vai. é? Não vai colocar o Michel como titular no lugar do Matheus Henrique e do Maicon. É só pegar. Quando ele teve a oportunidade de escalar, esse é o time titular, com o Matheus Henrique e Maicon. porque- Exatamente. Sim, teve. Exatamente. Mas sempre que ele escalou esse time, o Grêmio teve grandes dificuldades defensivas. Aqui, ó, Isso é outra todos avaliação. os jogos. Nós estamos Todos. falando quem é o time titular do Renato. Na cabeça do Renato é Michael, Matheus. Michael, Matheus, Alisson. Alisson, o Everton. Everton, o Jean-Pierre. Jean-Pierre e o Viseu. É isso aí. Certo, mas depende do Esse- jogo, ele fica extremamente ofensivo. Então o Michel com o Maicon segura um pouco mais o meio de campo. Mas não Você fica muito lento? Não, expõe demais. Quando o Michel joga, o Grêmio fica mais seguro defensivamente. Então qual é a dupla que deu certo desde 2017? Michel e Maicon. Aí o que aconteceu? Veio um extraterrestre chamado Arthur, que entrou no lugar do Michel. E aí a dupla fechou. Na verdade, num primeiro tio, momento, tio. ele entra no lugar do Maicon. Jailson. O Maicon se lesiona. Sim. E aí fica, Mas aí fica ficou- Michel e Arthur, Por que e depois que- Jailson e Arthur. O que se dizia? Que Arthur e Maicon não podiam Com jogar junto porque abria demais. Não, com o Arthur qualquer um jogou. Exato. Jogou Michel, jogou Michael. Eu quero fazer jogou uma Jailson, colocação para vocês. Jogou quem quisesse. Sim, até o Mas, jogo. mas eu quero essa fazer- dupla, Arthur e Maicon, jogou raríssimos jogos Tanto é em que o- 2018. Aqui, Mas jogou E e acertou em cheio. E quando jogava... Depois ele saiu. Kelly, 18, não, né? Em 18. 18. Não esqueça... 17 é que jogou pouco. Sim. Não, 18 não, jogou não. bem. Essa dupla jogou pouco, Rec. Mas jogou os Grenais. Jogou Teve sé- aquele Grenal de 3-0 que o Michael, que aliás o Arthur entrou depois. Pois é, não O Arthur começou. entrou depois. Tem Não uma começou. questão aí, Maurício. Assim, ó, o ponto de equilíbrio para contribuir com a questão Grêmio é a linha de 3 do Grêmio. O Grêmio iniciou 2019 com uma linha de 3 faceira, com o Marinho de titular, né? Jogou com o Everton. O Grêmio E começou me num ajuda. 4-2-4. Não, e me ajuda, né? Essa linha de 3. Onde é que estava o ponto de equilíbrio do Grêmio vencedor, do Grêmio mais equilibrado? Era o terceiro volante pela extrema, que era o que o Ramiro fazia. Sim.
Era o terceiro volante. O Renato, quando conquistou resultados e títulos, foi com 3 volantes. Não foi com uma linha de 3 atacantes. E o Renato, aquele que foi vulnerável no início da Libertadores, jogava faceiro com Marinho, Agora, Luan e uma Everton. coisa é certa. Eu vou Então pegar é os essa a jogos. questão. Eu vou Uma pegar coisa os é certa, jogos, né? time de emergência ou não, o Grêmio tem ganhado do Fortaleza. Pelo menos para não ter que estar fazendo cálculo se vai chegar na Copa América entre os 4 últimos da zona de, Não, pode até de classificação, acontecer, da tabela pode de classificação. até acontecer um desastre, mas o normal, com a volta do Maicon, né, o normal é ganhar até com uma certa facilidade. É o normal, é a previsão. O jogo é em Caxias. Caxias. Jogo é em Caxias. Rec, eu não tô cruzando dados com os jogos do Maicon, mas eu vou citar os jogos que o Arthur jogou em 2018, para vocês terem uma ideia que essa dupla não jogou grandes partidas. Mas quando jogou, funcionou perfeito. Mas deixa eu citar os jogos para ver contra quem. O Juninho Capixaba era o melhor lateral do mundo jogando contra time de Série B. Do mundo não. Não, diziam que era lateral artilheiro, que tinha que comprar, Do que mundo 6 milhões... do mundo Caltério. Que 6 milhões era pouco, que tinha que Cortez pagar na é muito hora, mais que o jogador. Cortez ia ser reserva, disseram isso. O Cortez é mais jogador que ele. Aqui, ó, o Arthur começa ano passado jogos contra o Avenida, convenhamos que dá para ignorar da estatística, 2 vezes. Não foi na decisão? Não, ele joga 2 vezes contra o Avenida. Ele entra nos grenais, ok? Das quartas de final. Ele joga 2 vezes contra o Avenida, joga uma partida contra o Brasil de Pelotas, aí depois com o Foi o Monagas. Grenal dos 3 ou dos 5? Não me lembro, acho que foi dos 3. Esse aqui é dos 3, mas Não, ele dos cinco entrou. Ele estava nos coeiros ainda. Mas aqui, ó, ele joga as 2 partidas contra o Avenida, as 2 partidas contra o Brasil de Pelotas na decisão do campeonato, joga na Libertadores contra o Monagas, que vamos combinar, o nosso time aqui da Ubra ganha do Monagas, joga contra o Cruzeiro, fora de casa, ok, uma vitória, O Palestino também. um resultado, ok, contra o Cruzeiro, a se considerar, joga contra o Cerro Porteño no empate 0-0, empatou, joga contra o Atlético Paranaense aqui na Arena, aquele empate 0-0, depois joga na boa goleada do Grêmio contra o Cerro, 2 jogos a se considerar, mas contra adversários que alguns vão dizer que são razoáveis. Cerro é Cerro. Joga bem, aí sim bem contra o Santos, na goleada, 5-1. Sim, ele vai começando a decolar, né? E joga no Clássico Grenal que empata 0-0. Joga na derrota para o Palmeiras 2-0. Na vitória por 1-0 contra o Galo. E no empate 0-0 com o Sport. A gente teve o quê? 3 jogos importantes. Um contra o Cerro, um contra o Palmeiras, que foi uma derrota, o Grenal e a vitória do Santos. Então verdade teve, que o Renato- então teve duas vitórias boas, um empate e uma derrota. Só isso Não, levou ele pro Barcelona. Não é o... Não, ele já estava vendido antes. estava vendido. Ele já estava vendido antes, mas... Foi a Libertadores que ele moeu com o Lanús. Essa dupla, Kelly, não foi testada o suficiente para a gente cravar que é uma dupla que ia ganhar títulos. Talvez quem dizia que o time era faceiro pode estar certo. Era o que se dizia, que os dois juntos poderia complicar. Agora, na E medida não foi em que testado. os dois estavam juntos, aumentou a posse de bola do Grêmio, com os dois juntos. Aumentou a posse Mas de bola. contra esses adversários, Se tu tens- Kelly, contra o Sport, contra o Cerro Não, Porteño, não, qualquer um não, aumenta. Foram jogos que eles fizeram juntos. Pois é, mas por isso que eu estou dizendo que não dá para considerar isso como uma verdade absoluta, porque o adversário era fraco. Agora tem uma situação que o Renato vai definir. Ele vai definir de novo um time titular. Precisa. Violentando o Tardelli, deixando na reserva, sacando o Jean-Pierre, colocando o Tardelli na do Jean-Pierre, fazendo Ele vai o Luan, encontrar, sim. fazendo o Luan ressuscitar, se ele não for embora, porque agora o empresário aloprou, né? Ofereceu para os 3 times portugueses, né? E a notícia vazou lá em Portugal. Ofereceu para o Sporting, para o Belenenses e para o Porto. Então, pro Sporting, Benfica e Porto, não Belenenses. Benfica e Porto. Que idade os tem 3 Luan? maiores. Vai fazer 27. Vai fazer 27. Vamos dizer, o Grêmio está preservando como instituição, né? Porque algum problema tem. Um jogador com 27 anos, um jogador novo com problema físico. Eu acho que o isso é Luan vai pro discurso de Palmeiras. economia interna para priorizar o produto, para valorizar o produto, que é normal. Eu Mas acho é um que ele vai jogador pro que podia Palmeiras. estar sendo aproveitado. Eu acho que ele vai para o Palmeiras. Eu não sei se vem Lucas Lima, se vem o Johan, tem se vem jogador o que tem Guerra. Sem ciclos. informação? Não, mas é um sentimento. Porque isso é merreca para o Palmeiras. Rec, é Porque merreca. o Grêmio está mas tem vendendo espaço pra jogar por no 8 Palmeiras? milhões e meio de euros, 36, 37 milhões. O Palmeiras faz um cheque na hora ali. Rec, eu vou concordar contigo Vem. eu vou concordar contigo que ele pode jogar no Palmeiras, mas ele vai ficar 6 meses na Europa antes. Porque ele quer se testar no mercado europeu. Ele não foi para a Rússia porque ele queria ir para um mercado maior.
Ele vai se testar em Portugal. Mas, Maurício, Mas um a jogador... Rússia é muito maior que Portugal? Maurício, Ele rejeitou a Cabeça Rússia. dele só. Ele rejeitou É a mesma Rússia. coisa. Rec, ele rejeitou aquela proposta da Rússia. E o Grêmio deu uma Maurício. sorte danada. Sorte não. É? O Grêmio tinha boas peças. Vamos parar com esse negócio de sorte, porque o Grêmio tinha 2, não do mesmo tamanho, mas 2 bons. E pro Grêmio foi bom que tenha ficado o Luan e foi o Pedro Mas Rocha. o Luan tava- E o Luan foi campeão da América. Estava muito bem. Tava muito bem. Naquele momento que ele rejeitou Foi bom pro Grêmio, a, foi bom pro Grêmio. a Rússia. Estava muito bem. Então ali ele postulava e tinha condições de pegar o futebol europeu. Mas depois ele teve um decréscimo que agora... Ali o Neymar conversou com ele, disse que ele conseguia clube maior e se viu que não chegou Aqui, ó, a e toda a essa, proposta. essa conversa É, de isso que aí. o cara é velho com 27 na Europa é até ali. O Paulinho foi buscado da China para jogar no Barcelona. mas a normalidade não é um jogador com 27 anos ser contratado pelos times de primeira linha. Não. Tu pega a segunda Mas lá linha... dentro da Europa, entre eles, esse contrato. Tu pega a É segunda que aqui linha... é para nos explorar, porque nós somos Não é, tupiniquim. Não é pra explorar. 23 já é velho. Velho é a vovozinha. Rec, não é pra explorar, é porque eles sabem que eles vão contratar um Pedro Rocha da vida e um ano depois ele vai voltar. Quando ele já passou no teste na Europa, já viram que ele tem culhão pra jogar lá, aí ele fica. Que é o caso do Alisson. Começou num clube menor que era a Roma, foi pro Liverpool. Agora é campeão da Champions. Tomara que o Pato não esteja nos vendo. Chama o Roma de pequeno. Não, a Ah, tendência... mas vamos comparar a Quase Roma foi com o campeão Liverpool. da Champions no ano passado, rapaz. Sim. Quase chegou O ao título. Liverpool também quase foi campeão ano passado e foi campeão esse ano. Agora, valorizou esse 5-0 do Grêmio que ele tanto lembra aqui, né? Pô, ele... Vai, Tomara que ele continue vivendo do 5-0. Porque foi no grande Alisson. Vai. Goleiro de 200 Vai milhões. vai render muito. Que agora, Eu achei que se fosse- aquilo ali já era gigantesco, Não, eu me fazer enganei. 5 no Alisson, Ei, hoje ô, em Rec. dia, acho que ninguém mais vai conseguir. É, que eu me enganei, eu achei que era o Marcelo Groy que estava lá na final da Champions League. Por quê? Não, achei, não. Pela atuação. Realmente, depois que ele foi para a Europa, ele cresceu muito. É, aonde? Onde é que Depois ele que ele saiu. Onde é que ele tá jogando? Nem sei onde é que estavam jogando o Marcelo Groy. Não, ele tá falando do Alisson. Do Alisson, Alisson? né? Ah, é. Depois que Eu- ele foi para a Europa, cresceu E eu vou muito. só te ajudar, Rec, nesse teu pensamento de o Barcelona contratou o Contrata Paulinho um da monte de China. velho lá também. Não esquece. Contrataram o Mina do Palmeiras, Sim, veterano. quantos anos tinha o Mina? 24, 25. Rec, tu tá comparando o Luan com o Mina que quando foi tinha 23 para 24? Mas- O Luan tem 27 e tá em baixa, Rec. Mas é que tu vem sempre com essa conversa dos 23. Não, outro jogador que Eles não saiu, contrataram o veio, Mina velho. veterano para botar na reserva. Tá, mas exceções, que o Jeromel não saiu. O grande Jeromel não saiu. Não, o Jeromel apareceu com 27. Mas que idade tá o Jeromel agora? Carlinhos? 33. Rec, só pra te avisar o Não, acho que 32 tem o Jeromel. Não, mas o Jeromel deixar ele despontou mais bem velho. aí, como o melhor zagueiro do país. Rec, eu vou só te Setembro é o aniversário. Eu vou só te ajudar. O Mina O Grêmio tem também. agora 24 anos, então ele foi com 23. Ele foi como jovem promessa da zaga e fez uma boa Copa. Acha uma contratação Não, que ele não tem 24 agora. Ele tem Não, Rec, tá não aqui, ó. existe 24, tendência. faz aniversário em setembro? Tá 25, então. Não, então tu tem 57, porque tu vai fazer aniversário em Não, dia. 57 não. 57 é no dezembro do ano que vem. Não, mas é a próxima temporada, já tô 57 considerando. faço eu no final do ano. Tô considerando já a próxima temporada. Estamos pegando gente ainda, né? Vou. O nariz tá crescendo também. É. Vai. Nós Vai, estamos está. aposentados, nós estamos bem casados, deixa nós quietos aí. A situação do Neymar, você que é data vênia, Kelly, Vladimir Sabe, Kelly. eu particularmente não sou muito fã do Neymar. Como jogador, como profissional, como conduta. Tá com pena dele? Ou... Não é com pena dele. Eu acho que essa situação tem que ser muito bem esclarecida, porque tem alguns detalhes ali nessa situação toda aí que não dá para engolir, né, do procedimento aí que foi desta menina. Essa menina, sabe que tem um problema que ela cai em contradição naquele conteúdo publicado? Que ela diz, quando é que você vem de novo? Quando é que você vai querer que eu vá de novo? Acho que ali Quem é estuprado? Acho que ele teve problema de acerto financeiro. Mas só. eu acho que a gente tem que ir além nessa discussão, Pois é. mas eu acho que a gente tem que ir além. Ela queria alguma coisinha. A gente tem que ir além Pro nessa filho. discussão, porque tem que se discutir o futebol brasileiro. E eu acho que é a última chance do Tite, espero, na avaliação em termos de futebol, que é a última chance do Tite. Porque um jogador como o Neymar, que é referência, que é blindado e que ainda é apalpado pelo treinador, deveria ser referência para uma moralização do grupo, né?
para um novo momento da seleção e a gente vai para uma Copa Por América... que tu tá com as fotos da menina aí? Ele vai mostrar? Não. 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 Isso aqui é redes sociais? Hein? Oxe. É rede? É rede social? Tá na rede social? Henrique, para dar continuidade aqui, a gente precisava de um novo momento na seleção brasileira. A gente vai para uma Copa América não tendo nada de renovação em termos de novidade, em termos de 4 linhas. O Neymar continua blindado, cheio de problemas. Então, acho que é a gota d'água aí. O Tite, não ganhando a Copa América, dificilmente vai permanecer na seleção. O Tite E ou o Adenor? principalmente O Adenor ou o administrar Tite? mal. É, essa questão também, né? Quem? Pode Lá cair o cara- Adenor e ficar o Tite, ou cair o Tite e ficar o Adenor? É complicado isso Eu aí. hoje me lembrei do Pelé, sem sacanagem. Quando ele tava falando... me Eu lembrei do escutei Pelé. a entrevista dele agora às 6 horas. Eu vi de manhã, não. Mas assim, ó, Mas Nós vamos torcer pro Tite ficar. senão tu acha que dá o Renato? Pra O Renato nós, não tá é. em baixa agora. Para nós não termos Acho nenhum que vai dar risco. São acho Paulo, que se hein? o Tite sair, Vai dar o Sampaoli. vai vir um treinador internacional, chega, não dá certo. Vai dar o Sampaoli. Não tem, vai vir um treinador de fora. Eu acho que o lobby da imprensa exaltando ele Será que como não vai dar melhor. Jesus? Jesus aí tá num batuque danado, hein? Jesus se ofereceu pro Vasco, Jesus se ofereceu... Imagina, Jesus... Bom, Jesus se ofereceu pro Galo e Jesus derrubou o Abelão. Não, e outra, Mas com aquela carinha dele. o que mais me impressiona é o treinador, é o presidente do Flamengo, em entrevista, dizer que ele é um dos maiores treinadores do mundo. Mas alguém ouviu falar nele? Já ouviu falar nele? É o Maurício. Em termos Em de- Portugal ele tem um bom trabalho. Não, mas pelo amor de Deus, Quem? Maurício. Pelo O Jesus? Não, Jesus, ele Não, mas aí... internou os times de Portugal Ah, esse é o e reflexo. da Arábia Saudita. Esse é o reflexo da farra do futebol brasileiro. O Brasil está acobertando o Neymar, mas não é por esse episódio, é pelas últimas condutas do Neymar que não agregam para o grupo. E a gente não se deu conta ainda que a gente entra ano sai ano, porque nós temos talento, porque nós não temos comando, nós não temos uma espinha tática para fundamentar em campo. Não, nós não temos organização, a nossa cultura é desmoralizada. Era motivo para dar uma chegada de lado para o Neymar, para mostrar exemplo para os outros e formatar uma equipe. Algo que o Tite não está fazendo. O Tite continua fomentando a confraria da seleção brasileira. Então esse é o reflexo do futebol brasileiro. A gente não consegue se desenvolver porque não tem moralidade, não tem comando. Então E o Breno, passa por isso. O Breno lá do Banrisul, não sei se o Breno é gremista, pelo que me consta. Ele está dizendo aqui, Rec, deixa eles pensarem assim, para de provocar o Kelly. Vamos ver no que vai dar. Eu não sei se ele é gremista ou colorado, agora eu fiquei meio confuso. Vamos ver, mas eu acho que ele é gremista. Boa noite. Oi, boa noite, Rec. Por que Roger Machado e Renato Portaluppi não trocam informações dos seus adversários? Afinal de contas, os dois levam o DNA do Grêmio no sangue. Gostaria muito de saber disso. Fernando de Alvorada. Mas agora cada um defende uma bandeira. Os caras são profissionais. Daqui a pouco estão disputando vaga para a Libertadores da América. O Bahia está com 13 pontos. A Bahia tá daqueles cavalos que disparam, né? E aí no caminho E o Inter? vão cansando um pouco. O Inter também é cavalo paraguai. Não posso me manifestar O acerca Renato do uma vez chamou co-irmão. o Inter de cavalo paraguai. Não foi? Que bom, que bom. Que ele continue pensando assim que o avião dele está decolando, a gente está esperando. Não, essa- ele é colorado dos 4 costados, o Breno do Banrisul. Mas eu fiquei com isso na cabeça. Achei que ele era gremista. tricolor. Não, Rec falando do Inter, Sobre o eu acho caso que- do- Atende o registro aqui, Breno. Desculpe aí. Só sobre o caso do Neymar, Rec, diferente do que alguns colegas comentaram que é só com o Neymar que acontece esse tipo de caso. Não é. O Cristiano Ronaldo teve no início do ano uma acusação de estupro, só teve uma diferença. O Cristiano Ronaldo recebeu a acusação, chegou na moça, pagou a quanto você quer para ficar quieta. Tá aqui, ok, acabou o caso. Tu acha acabou que o tem caso. que engavetar, é isso? Não, Rec. O que tu tá pregando? Rec, o que a moça Não, mas para aí. Rec, o que a moça quer? Eu não sei. Ela quer dinheiro, Rec. Não sei, ela está discutindo agora. Não, Tá, mas ela ô, Maurício. Rec, ela quer dinheiro. Ô, Maurício. Por que o caso surgiu? Não, ela quer há a uma reconstituição do clitóris. Por que Minha que... salva. Agora nós vamos mudar de assunto. Por que o caso surgiu? Ela é do ímen, não do clitóris. Por que o caso surgiu Deus. uma semana e meia antes da Copa América, Rec? Para chamar a atenção da mídia, para ela ganhar mais dinheiro. Ok, Maurício. E o que E se ela quisesse interessa... casar com o Neymar? E o Se ela Neymar, quisesse casar o com- Neymar abandonou ela. Se ela quisesse casar com o Neymar, ela não ia acusar ele de estupro. Maurício, mas o que Mas interessa daí esse uma assunto mulher para magoada a também. CBF, para a comissão técnica e para o Brasil, vésperas da Copa América? Então, tu quer cortar o Neymar? Não, mas eu quero que tenha alguma atitude. A Conmebol tá querendo. O presidente da CBF tem que se manifestar.
É como Vai, se tá lá em acontecesse, Paris. é como se acontecesse Vai, com a vai. instituição Inter e Grêmio. Tem que se manifestar. É por isso que o futebol brasileiro é uma bagunça. O futebol é feito do coletivo, Mas do qual é a grupo. manifestação? Uma manifestação Tem que apurar primeiro. de algum encaminhamento. Tem que apurar. Por que não afasta o jogador muitas Mas vezes? vai afastar se, Mas vai se afastar o teu case porventura de não marketing. aconteceu. Case de marketing, mas a performance dele dentro de campo não é boa. A sequência dele não é positiva. E a gente não consegue dar novos passos. Tá, aí eu te A pergunto- gente fica em cima desses Daqui a ídolos pouco tem que fazer não o traz seguinte, nada. apostar no Vinícius Júnior aí, esqueceu o Neymar. Mas é isso, Do pensar jeito que a no coisa grupo. está andando, tem o Everton também, que está numa grande fase. É isso, tem diversos jogadores que poderiam ser apostas. Eu até acho que não é esse jogador todo que é. Vai Será que continuar não ganharia a nação, hein? Agora, Agora, não vai ser por essa razão que tem que afastar. O Mas não Filipão, precisa lá sacrificar. o Filipão lá atrás não deu um gelo na Copa do Mundo, onde ele foi campeão, e não acabou conquistando com um grupo na época? Claro mas- que tinham diversos jogadores de qualidade. Gelo como... no Romário. Claro, claro. Mas, Felipe, pergunta E o pro- Romário já vinha com o Copa do Mundo nas costas e o Romário era o Romário. Pergunta pro Mas grupo. tinha Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Nazário. Ok, mas naquele E momento o Romário estava em queda. era dar um paratiquete Felipe, no- pergunta pro grupo. O grupo é todo pró-Neymar. Mas sim, é o grupo Ah, não, mas da aí Copa é da do boca Mundo. pra fora, né? Aí eu não sei se é todo pro Neymar. Não, sei. Não, os caras não querem puxar o tapete. Maurício, não tô te dizendo que é o caminho, mas Eles seria o pegam choque. tudo caroninha no helicóptero, Rec. É tudo Né? amiguinho. Aí eles precisam pegar carona. Eles pegam. Não pega. Não precisa. Cada não um pega. tem o seu. Teve um ano passado que foi pior. Eu estava ouvindo há poucos dias alguém falando, não, a ostentação do Neymar. Não, o Felipe Luiz, o ano passado, eu me lembro, estava apresentando um programa ao vivo na Rádio Grenal. O Felipe Luiz estava descendo no helicóptero dele lá. Tava o Felipe Coutinho tem o helicóptero dele, todos têm. O Miranda tem Se tu tem um helicóptero. treinador Ai. de fora que não é conservador, não é, eles vão passando a mão por cima, já não. Os patrocinadores não deixam. Tu não tem, tu não tá tem aí na presidente- Copa do Mundo. Tu E não- na Copa do Mundo tu que não os tem- patrocinadores invadiram a concentração e o Brasil era aquela baderna que A foi a Copa do CBF Mundo. se manifestou Não, aí. é isso aí. O que a CBF disse? A CBF, 2006. nos bastidores, Agora, Para um pouquinho. na última. o presidente da CBF está em Paris, na reunião da FIFA, que é a reunião também das entidades. Jean Paris. O presidente da CBF, o Caboclo, não deu nenhuma entrevista ainda sobre o caso. Nos Na bastidores... verdade, ela foi a Paris para se encontrar comigo, mas como eu não pude viajar, eu entreguei Aí pro tu Neymar. entregou, tu deu pro menino Ney o Senão era telefone eu que dela. estava na confusão. E de Inter a gente não fala no Tá, programa. mas aqui, ó, calma. Posicionamento extraoficial da CBF, porque ele não deu entrevista, não é oficial. Nos bastidores, a CBF descarta nesse momento desconvocar o Neymar ou qualquer medida isso sim. em cima do Neymar, mas a CBF está sendo pressionada pela Conmebol para que defina de uma vez essa situação, para que acabe com a Conmebol- ida da polícia na sede. O antro da moralidade sul-americana, Comebol, está pressionando. Tá. Tu vê, né? Tá pedindo... É que a Conmebol não quer manchar a imagem da Copa América no país anfitrião, os caras chegando com a polícia lá de Camburão para levar o craque do time. A Comebol é a própria mancha. É. Não tem moral nenhuma. Não tem pra moral exigir nenhuma nada. para. Não tem moral para exigir nada. Presidentes presos e o escambau. Né? Ah, Bom, não tem moral, mas na hora de assinar, todo mundo assina com a Conmebol. às 8 horas, não, eu ia dizer às 8 horas, não, às 7 horas e 52 minutos, uma pequena pausa e já voltamos. Internacional venceu, segue 100% de aproveitamento, atuando em casa no Brasileirão. Colorado é o quinto com 13 pontos, contando as 3 competições, já são 7 jogos seguidos sem derrota. Vasco no Rio e Bahia no Beira-Rio são os adversários antes da parada para a Copa América. Jogo dificílimo esse contra o Vasco, hein? Partida contra o Vasco será sexta-feira, 8h30 da noite no São Januário. Guerreiro se apresentou hoje à seleção peruana e será desfalque. Tendência é que Sobe seja o substituto. Com desgaste físico, Nonato pode ser preservado. Recuperado de lesão, Patrick pode retornar ao time. Não inventa daí. Moledo deve voltar a treinar amanhã e pode ser alternativa contra o Bahia. Um clube do futebol alemão, não revelado, também realizou sondagem pelo lateral Iago. Quer dizer, é uma fila de gente interessada no Iago. Olha, fez falta ontem, hein? Joga muito mais do que o Wendel. Eu queria fazer essa comparação aí com os titulares. O Iago, ele preocupa o adversário.
o Wendel, com aquela bolinha previsível, não preocupa o adversário. Grêmio, nova derrota, manteve o tricolor na zona de rebaixamento. Grêmio é o 18º com 5 pontos ganhos. 2 partidas até a parada para a Copa América. Fortaleza em Caxias e Botafogo no Rio de Janeiro. Recuperados, Cortez e Luan retomaram as atividades físicas hoje, mas só devem voltar contra o Botafogo. Ó, já está uma luz no fim do túnel aí. Capixaba levou o 3º amarelo, está fora contra o Fortaleza no sábado. E aí, quem é que vai jogar? O Guilherme Tem que Guedes? botar o guri da base. Guilherme Guedes. O Guedes estava voltando de lesão também, né? Pois é. Ou bota o Léo Gomes na esquerda, tá lembrando aqui o Bruno Soares, com o Léo Moura na direita. Acho que até é mais razoável. É mais provável, né? E aí tá aqui, ó. Já, em vez de eu ler a próxima notícia, pronto. Renato terá que improvisar na esquerda, Léo Gomes com Léo Moura entrando na direita e Darlan. Darlan também é uma das alternativas. Alisson voltou a treinar hoje, tem chances de retornar no sábado. Capitão Maicon também volta a ficar à disposição. Começa a dar uma clareata, né? Segundo o jornal A Bola de Portugal, o Grêmio prepara o Porto prepara uma investida de 8,5 milhões de euros por Luan. 40 milhões, certamente todo o dinheiro para o Grêmio. O empresário depois se acerta com o Luan no andar da carruagem. O presidente não vai querer menos que 40 milhões de reais pelo Luan, né? Algumas participações aqui pelo nosso Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. O Orlando Euclides Dias da Silva está dizendo: esse gremista é muito fanático. Eu sou gremista, mas esse é fanático. Não perde um programa. Pediu para te mandar esse recado. Viu? Chamou de arrogante. O Luiz Eduardo Paiva Jardim disse que não sei como convida uma pessoa tão arrogante para ir no programa. Porque a gente fala a verdade, só isso. O Everson Baumhart, ele está perguntando se o Grêmio vai contratar um atacante. E o que acham do Borja? Bom jogador. Tá aí, Borja. Mas aí que tá. Aí a gente acha aqui bom jogador, certo? Tem unanimidade aqui, certamente, do Everson. Aí chega aqui e não dá certo. Aí a gente baixa o pau na direção. Brocador. O André, goleador lá. quando o André foi contratado, quem de nós aqui bateu contra? Ninguém, né? E o Brocador está fazendo gol lá e o André não aqui. O Brocador também. E outros jogadores aí que foram contratados. Um que nós contratamos e que até surpreendeu positivamente foi o Alisson, né? Que ninguém esperava muito do Alisson e ele realmente está se revelando um belo jogador. Mas o problema é esse, é a questão do Montoya, talvez seja porque ele está um pouco fora de posição. Então, se ele voltar para a posição que ele originariamente... O Alisson parece insuficiente para a titularidade, né? Porque ele não se afirma nunca. Mas ele superou a expectativa que nós tínhamos dele. Ele é bom jogador. Ele é bom jogador. Mas eu já gostava dele no Cruzeiro. Quando o Cruzeiro mandou aquela lista inicial de 5 jogadores, eu disse Sassá e Alisson. Ou Robinho e Alisson. Tá? Surgiu uma lista. Não vi ninguém criticar a contratação do Rômulo. Ninguém criticou. Mas não tem jogado, né? Mas então tem jogadores. Montoya? Para o Montoya. Marinho. O Tardelli, então, foi uma unanimidade. Aí está te debochando. O Marinho. Tanto é que ele já foi para o Santos. Né? Já voltamos. Boa noite, Rec. Se o problema fosse só o Neymar, ainda seria pouco. Mas vendo a linha de defesa convocada, onde está a renovação? Pergunta o Bruno Neto de Porto Alegre. A defesa do Brasil não me inspira confiança nenhuma. A arrogância é que nem a do Renato, sempre falando a verdade. Esse conselheiro gremista, Dinomar Torres, do bairro Assunção. Pois é, o problema do Renato é que ele está com um discurso repetitivo. Eu nem vejo como arrogante, eu acho chato, repetitivo. Porque diz, olha, nós perdemos para o Bahia, temos que nos conscientizar que não é o melhor momento, nós temos muitos jogadores fora, de repente vamos fazer uma que outra experiência, mas depois vamos recuperar a base, confiamos em tudo que foi feito, pelo menos dá uma driblada. Mas todo mundo sabe que estão guardando lugar, porque o Grêmio não sei o quê. Não, ele não avalia a performance de campo, não avalia o que está acontecendo. Ele avalia o todo do passado, joga para frente e não avalia o jogo que acabou ali. Tem tantos títulos em tanto tempo. Quando é que foi que o Renato não entregou o que prometeu? Quando?
Então a gente está antecipando algo que pode ou não É que acontecer. sempre deu certo até aqui. É, exatamente. Quando Sempre é que ele não entregou o que prometeu? Como é que eu vou desconfiar ou vou sair por aí falando Ele mal do meu prometeu que ia ganhar o treinador? título ano passado, ganhou. Pra Gaúcho. Eu vou falar mal do meu treinador, que até agora não me deu a decepção de prometer alguma coisa e não cumprir. O fato dele falar de um jeito ou de outro, ou de eu me expressar de um jeito ou de outro, não quer dizer nada. Se é arrogante ou não é arrogante. Nós temos que ter convicção daquilo que nós pensamos. Né? E se nós pensamos de uma determinada maneira que ela eventualmente incomode o adversário, é do jogo, é da corneta, é da flauta, e é do futebol. Mas ano passado ele só teve que fazer promessa no Campeonato Gaúcho, né? Que o Grêmio começou atrasada a preparação porque estava no Mundial. Sim, teve Foi um só, problema. né? Teve um problema que foi um problema crônico. Não, mas foi a realmente. única promessa do ano passado. Esse ano ele já teve que prometer na Libertadores, já teve que prometer no Brasileiro. Vamos vendo os lances do Grêmio enquanto isso. Nós íamos cair fora da Libertadores, não íamos? O que ele disse? Ele prometeu, vai classificar. E classificou. E aí o que foi o Montoya, né? Que não conseguiu driblar o goleiro. É. Mas ali ele vinha numa velocidade, chutou no goleiro, né? Era o Montoya ou era o PP ali? Foi o Montoya. Era o Montoya. Acho que era o que Montoya. tentou passar É que pelo teve um outro lance do PP. Não, foi um belo chute, o outro foi do PP. É. Foi um jogo de muita retenção de bola, os dois times com posse de bola sempre, mas pouca agressividade, né? Aí. O Grêmio foi dar um chute nos 36 do primeiro tempo. Essa bola aí, ó. Essa foi o PP? Essa foi o PP. É, essa foi o PP. Esse lance que me marcou. Esse era lance de gol, né? Isso aí foi Goleiro Mas foi o goleiro saiu muito bem. Arrojado. Sabe qual era o apelido desse goleiro? Tafarel. Foi que é dele. E sabe quem é que indicou o Douglas pro Grêmio? Tite. Porque ele era o quarto goleiro do Corinthians. E foi Mas mesmo que o Grêmio não tenha jogado uma partida brilhante, não merecia ter perdido. um O placar justo seria 0-0. Mas o pênalti houve, né? Pênalti houve, foi uma infelicidade do nosso melhor zagueiro, do melhor Pois é, zagueiro mas da América. como está saindo pênalti assim, né? O Daverson também fez um pênalti igual. Igual, o braço aberto. E agora Mas é sim, que mano. final da Liga dos Campeões. O cara tá com o braço aberto. E aí muita gente bateu no peito. Olha, dá para discutir uns 3 dias aquilo ali. E com o VAR, né? Não, mas veja bem, do final da Champions, ele foi indicar, foi Mas indicar ele- para o zagueiro mas ele- ficar e abrir o braço. Ele aceita o risco, né? Ele foi indicar para o zagueiro a posição. É nítido, né? Dá para observar Não, e isso. outra, estava começando o jogo, né? É. Começando o jogo. Agora, E não parou nem perto, né? eu- O tempo de revisão lá e aqui, né? eu elogiei muito a trajetória do Alisson, escrevi várias coisas. Até que o Benítez o comparou com o Tafarel e o Manga e disse que ele superaria os dois. De repente vem a superar, até mas o Manga foi um fenômeno, o Tafarel também. Mas ele não fez milagres na decisão. Ele fez grandes defesas. Mas foram Grande. defesas importantes. Né? Mas milagre, não. Milagre, ninguém vai produzir um jogo para mim. Ele fez grandes defesas. A grande mas virtude que eu vejo nele é que ele não rebateu nenhuma para frente. Não deu chance de um rebote o cara vir e fazer o gol. Para complicar a vida Mas quando estava do Liverpool. 1-0, ele fez umas 2 ou 3 defesas que foram de um grau de Não, dificuldade ele é um alto. grande goleiro. Ele fez defesas de um grande goleiro. Por isso que foi campeão. Exatamente. É. Agora, do jeito que eu ouvi alguns falando, ele fez milagre. Mas que milagre? Não. Tanto é que ele não foi nem o melhor em campo. Quando o goleiro faz 2 ou 3 milagres, ele é eleito o melhor em campo. O Paulo Vitor, na decisão do Campeonato Gaúcho, nos 2 Grenais foi escolhido o melhor em campo. Primeiro porque o Inter foi melhor e no segundo porque ele pegou o que tinha que pegar. Pegou o que tinha que Inclusive, pegar, mas pênalti. não fez nenhum milagre também. Foi um bom goleiro. Milagre mesmo, só o Marcelo Groi, né? bom. Naqueles 2 episódios É verdade. históricos, né? Um superando o outro, inclusive. Parecia que nunca mais ia acontecer e ele fez uma defesa contra o Lanús maior do que aquela contra o Barcelona. Já voltamos.
Você vê riscos contra o Vasco da Gama de que monta, Felipe Assunção? Não, o risco é de pegar uma equipe aí que está no desespero, uma equipe que pode ter um poder de mobilização com o Luxemburgo, isso, aquilo. O Vasco não deixa de ser uma equipe grande. O Vasco, comparado com ele, tá Exato, melhor mas com o Luxemburgo. olhando esse lado. Agora, olhando que o Inter vem performando no campeonato, o Inter tem que ganhar, é hora de ganhar fora de casa e é hora de se consolidar um pouco, mostrar que tem bala na agulha para daqui a pouquinho brigar um pouco mais no campeonato, né? O Inter jogou contra o Avaí uma partida morna, como vinha jogando as duas contra o Paysandu, uma partida para cumprir o carnê. Ontem o Inter iniciou uma partida muito morna, no segundo tempo deu uma Vamos ver os lances intensiva. do Inter, já que vimos Vai os ter lances aí? do Grêmio, vamos ver os lances do Internacional Então, também. acho que é oportunidade, né? O Inter tem o Vasco fora, é jogo para ganhar, para ir para vencer. Vai ter só o desfalque do Guerreiro aí. E eu acho que o Sobis entra como substituto, mas o que mais vale é a continuidade da espinha dorsal do time. Começou assustando o Avaí, hein? O Inter um primeiro tempo muito morno, um primeiro tempo Quase que o ruim, Emerson né? Santos mete contra, como meteu uma vez contra o Vitória, né? Já ia alcançar daqui a pouco o Michel. O Michel fez 3. É concorrência agora? E aí, que toque do Paulo Guerreiro, né? Um Tu jogador tá apaixonado precoce. pelo Paulo Guerreiro, Felipe Tô. Assunção? Eu sempre fui fã do Paulo Guerreiro. Até se tem aí na praça toda uma contestação sobre um jogador de muito valor com alta idade, mas eu acho que é um jogador de último, né? O Ricardo Oliveira tá jogando até hoje, o Fred tá jogando, e o Guerreiro mostra que tem muita qualidade e tá aí, tá dando conta do recado, né? Um custo-benefício que com um título aí já fica bem pago, e um jogador que tá fazendo a diferença. E a sorte está do lado dos bons. Olha aí, ó, olha só. Mas é muita qualidade esse jogo. O Betão cabeceou na cabeça dele. Mas é um jogador E aí, que quando conclui. cai, ele faz esse golaço. É matador mesmo, né? Um negócio impressionante, a agilidade dele, né? Olha, o raciocínio rápido. E outra, Rec, para um jogador que ficou muito tempo parado, fisicamente, ele está respondendo muito bem. Aí mata a tese do Tardelli, por exemplo. Já está na hora de jogar. Eu acho até que o Tardelli tem um biotipo, uma questão física muito mais apropriada de resposta do que Para o dar Paulo resposta Guerreiro. rápida. Claro que são jogadores de magrão, característica né? diferente. Mas o Inter tem um jogador aí que não pode sair do time, que é Nonato, né? Esse jogador, Mas agora, a titular tem que eu estar não com ele. pouparia contra o Vasco. Hã? O- Mas vai ser poupado, vai jogar Patrick, é a tendência. a tendência. Mas eu não Nonato entendi. saiu ontem por cansaço, né? Por sequência. Mas e até sábado? Sexta? Um jogador jovem, um Até jogador de sexta. 21 São anos. Hoje quatro. é segunda-feira. 4 dias Mas então inteiros. deixa ele dormindo em casa amanhã o dia inteiro. Para ele repousar. Vai para a piscina, relaxa, namora bastante. O importante no segundo tempo foi a vitória e melhorou a performance do time, mas assim, ó, tem que focar aí a partida contra o Vasco da Gama. É para ganhar, né? E o Inter depois pega o Bahia, é fora ou é em casa, Maurício? É o Bahia, né? Bahia em É, casa. em casa. É em casa. casa, então tem tudo para fechar bem, fechar em cima e fechar uns 3 pontos do Palmeiras, uns 4 pontos. Acho que aquela história do Palmeiras perder os pontos só vai ficar no questionamento mesmo, dificilmente vai perder esses 3 pontos ou vai anular para um jogo contra o Botafogo. Então, que o Inter está bem encaminhado, acho que agora está na hora de ver um confronto aí, um mata-mata, que é o que o Inter está priorizando, a Libertadores, a Copa do Brasil, para ver se a gente consegue passar de fase e consegue chegar um pouco mais perto do anseio do torcedor, que é o título. Você vai torcer para o Palmeiras na Libertadores, porque aí pode desfocar do Campeonato Brasileiro? Ou vai secar o Palmeiras porque é um inimigo feroz na Libertadores? Aliás, próximo adversário do Grêmio, se o Grêmio passar pelo Libertadores. Eu seco o Palmeiras na Libertadores, porque eu acho que... Palmeiras ou Grêmio? Quem é mais forte na hora do vamos ver? Seco, Do rala e rola. Eu seco o Palmeiras na Libertadores, porque a prioridade do Inter é a Libertadores. O Inter vai pegar Jesus, hein? Se passar. Mas eu acho que tem que passar. Eu acho que Nacional. o Flamengo, Flamengo tem... o Flamengo tem que passar também. O Flamengo tem um bom time. E encontrar individualmente. Jesus, às vezes, é perigoso. Porque, cara. Que o Flamengo tem um bom time individualmente, mas eu acho que o Inter tem um conjunto melhor e eu acho que o que prevalece aí no futebol atual é o conjunto. O Flamengo tem boas peças do meio para frente, mas eu acho que o Inter tem um time mais acabado. E respondendo a tua pergunta, eu seco o Palmeiras na Libertadores, porque eu acho que o Palmeiras é um dos candidatíssimos aí, junto com o River, os times que estão lá na ponta. E não pegando o Palmeiras, acho que para nós o caminho fica um pouco mais fácil. Encheu a tela aqui, o que significa dizer que o pessoal está gostando. E aqui tem um cara dizendo o seguinte, o Guilherme Hofmeister, Brum, lá de Gravataí. Rec,
Boa noite. Estou preocupado com o meu Grêmio. O Renato sempre bancou o que falou, é verdade. Mas agora, nesse discurso de melhor do Brasil, não cola mais. É com esse discurso que os times grandes caem, sim. E ele é gremista, está preocupado. Cair não vai cair. Não, mas é o que eu falei antes, né? Eu estou atento, acho que os gremistas todos têm que estar atentos, mas preocupados já é uma situação um pouco mais gravosa. Acredito que se a gente se a gente pegar o passado e verificar exatamente isso que o Renato sempre colocou para nós, como torcedores, né, como o pessoal da comissão técnica, nós vamos ver que efetivamente ele cumpriu com o que prometeu. Ele pode ter um pouco de soberba, evidentemente, né? Uma pessoa é um ídolo de todos nós, é um cara que tem uma estátua na frente da arena. É claro que isso pode ser até considerado natural, mas o fato é que ele entrega aquilo que promete. E até agora não me deu motivo nenhum para não acreditar nisso. Deixa eu ver a mensagem do Luiz, que fala das melhores panelas do mundo. E é impressionante a aceitação do público, porque é pro resto da vida. O cara gasta uma vez só, tem 2 anos de garantia, nada gruda na Frigigold. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa de saúde da Frigigold. Hoje nós vamos falar aqui sobre a sua alimentação. Você sabia que o óleo da fritura, aquela gordura saturada, faz muito mal para a sua saúde? Aumenta o colesterol ruim, desenvolve o diabetes e principalmente, gente, você pode ter um infarto ou AVC, porque aquela gordura saturada acaba entupindo as veias ou as artérias. É por isso que a gente está trazendo para você as panelas Frigigold, que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento. Essa tecnologia alemã, ela faz com que você possa preparar qualquer alimento, o que você imaginar, sem nada de óleo. É isso mesmo, não vai mais o óleo no preparo do alimento. Gente, olha que promoção fantástica que a gente preparou para você. Você vai receber na sua casa a nossa panela grande. É uma panela grande para você ter na sua cozinha, com a tampa, com a borda de silicone. Panela média, olha que legal essa tampa, ela tem uma borda de silicone. Então, se você deixar a panela cair no chão, não tem perigo nenhum, não vai quebrar a sua tampa. E outro detalhe interessante das panelas também é que é o seguinte, ó, você vai receber 2 alças de silicone para você poder tirar a sua panela do forno ou do fogão também. Agora, gente, se você tem um fogão de indução, as nossas panelas e a nossa frigideira, você pode usar tranquilamente no seu fogão de indução ou então no fogão a lenha ou no fogão. Você escolhe o fogão que você quer preparar. Você vai poder preparar omelete, panqueca, ovo frito que as crianças gostam de comer, aquela batatinha frita que as crianças adoram também, o seu peixe, você costuma fritar o peixe no óleo? Esquece, a partir de agora você vai preparar o seu peixe nas nossas panelas sem nada de óleo. Gente, basta você tomar uma decisão. Olha, eu resolvi, eu não quero mais usar o óleo, eu quero trazer qualidade de vida aqui para minha residência, eu quero ter qualidade de vida para minha família, então ligue agora. 4003 4220 de qualquer capital do país ou nas cidades metropolitanas. Se você estiver no interior do estado, você pode ligar 0 operadora, o código da sua região e o nosso número 4003 4220. Também nós temos o nosso 0800 que já está no seu vídeo. Então você pode escolher, mas o que você não pode fazer é ficar sem ligar. Liga agora, 4003 4220, você receberá essas panelas na sua casa, você não vai mais usar o óleo e na hora da limpeza você vai limpar somente com papel toalha. Gente, não gruda nada no fundo dessas panelas, é só ligar, 4003 4220. 4003 4220, está aí o telefone na tela e ainda receitas saudáveis do chefe Júlio Cruz, 40 receitas. Vou abrir uma aqui aleatoriamente. Vamos lá. Filé mignon à parmegiana. Ingredientes: um filé mignon de 500 gramas aberto em manta. Sal e pimenta do reino a gosto. Para empanar, uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de chá,
um ovo batido, 2 colheres de sopa de água, 1 pitada de sal, 1 pitada de pimenta do reino, 2 xícaras de chá de farinha de rosca, para gratinar. 400 gramas de queijo mussarela fatiado, 100 gramas de queijo parmesão ralado grosso. Outros ingredientes, 3 xícaras de chá, molho de tomates frescos. Sirva com arroz branquinho e batatas fritas feitas sem óleo na sua Frigigold. Está aí. Está aqui. São 40 receitas, além do preço bom, de poder pedalar e de cuidar da saúde. 4003-4220. Boa noite, Rec. O Borja é um jogador ruim com sorte. Na verdade, não tem mais sorte. Mas serve O para Filipão, sabe que o Filipão pode ter 1000 defeitos, mas ele tem olho para centroavante. Ele olhou esse louco desse Davidson aí, que ninguém bom dava um jogador. centavo por esse cara, já estavam querendo mandar ele enxotar lá do Palmeiras, né, de irritante que ele era. Mete gol, incomoda o adversário, incomoda o Filipão também. Né? É uma coisa impressionante. O E os Filipão times tem dele olho tem pra- centroavante, né? Sempre Ele tem tem olho. centroavante. Ele só deu... Não, deu azar, não. Ele fez do Oséia, campeão da América. Lembro do Zé. Não foi o Oséia que foi campeão da América com ele? O Foi. Nildo também. O Nildo da Copa do Brasil. Copa foi do com o Brasil de Filipão. 94, veio da Caldense. O Filipão, se eu não me engano, não sei se já era. Não, já era o Evaristo, o Afonso, acho que já era o Evaristo. Não que o Afonso fosse titular. Não, mas... não era o Filipão. Não, era o Filipão, né? Claro, Era o Filipão claro, 96, né? ele Claro, pula claro. com o César claro. para cabecear, E, claro, e o Ailton vem e isso faz aí. o gol. E o Era Afonso Filipão. naquele ano entrava, não era titular, mas entrava demais, bancado pelo Filipão. Eu me lembro do meu amigo Luiz Henrique Benfica, que deve estar nos assistindo, foi comentar um jogo Grêmio e Lajadense. E o Afonso surrando a bola. E não tinha jeito, não tinha jeito. Final, Grêmio, se não me engano, foi 4-0, 4 gols do Afonso, foi 6-0 com 4 do Afonso. E aí no final ele disse assim, eu vou dizer o quê? O Afonso foi lá e meteu 4. Diga, Maurício. Mandar um abraço pro Ronaldo Andrade, tá em Itapema, Santa Catarina, mandando mensagem aqui, ó. Parabéns pelo programa REC. Sou Ronaldo Andrade, filho do Enio Andrade. Claro. Tá nos assistindo lá e diz que assiste com frequência. Filho da lenda. É. E aí? Tele Santana, Filipão ou Enio Andrade? O Renato, tu vai Não, botar não, no eu Renato? ia dizer, Vai botar não, o Renato. o Renato aqui, porque quem já tem estátua. É o único que tem Tu não vai estátua. me dizer que não é o Renato, eu falei. Não. Futebol também tem fila, né? Boa. Renato tá na fila. Porra, uma. Ele furou a fila da estátua, porque esse também merecia. Ah, sim, sim. Ó. Não, mas é a única no Grêmio. Eu pensei, Rafa, quando eu falei aqui, já tinha falado lá na Grenal. O Requito, o Renato não gostava do TT, 4 letras. Mas é uma exceção. Toda regra tem a sua exceção. É, o único cara que não jogou e faturamos 40 milhões sem ele 50 jogar. milhões? Né? Sem ele jogar. Pode atualizar o valor já. Quanto é que teria? Tu paga uma conta bancária de 40 milhões, passam-se os meses, login já é 50. Por isso que eu defendi o Grêmio na época. O Grêmio zerou a pedra com os bancos, É. com a venda do TT. Quer dizer, tem que vender o TT. Não, e o Grêmio ficou Se com virar um bom... Pelezinho, azar. O Grêmio ficou com um bom percentual dele e vale aquela lógica. Transação dentro da Europa, se ele der certo, valoriza muito Queria mais. valer os mesmos 50, vira 100. Se não mais. Vira um dourado. Diga, Felipe. Tu lembrou do Não, Enio mas aí é Andrade? 100 de reais, tu tá falando? Porque... sim. Não, porque tem jovem... 50 milhões de reais ele foi vendido. Tem jovem sub-20 na Europa que é cotado pelos sites especializados com mais de 100 milhões de euros. Sim, mas é que 50 milhões ele já rendeu para o Grêmio. Se ele render mais 50 milhões de reais no futuro, o TT foi vendido por 100. Se botar esses 20% valendo 50 milhões, que é o que vai valer. Então ele vai arrecadar 100. Vocês falaram, vocês Mas vai- lembraram vai aí vender. o Enio Andrade, exceção ao D'Alessandro, que já tá encerrando a carreira, e o Guerreiro, que é extraclasse. Se nós lembrarmos do Enio Andrade, que pegou aquele Inter de 87 e foi para a final com o Flamengo, lembra daquele Tafarel, time do Enio Andrade? Vinck, Aguirre, Garay, Exato. Nenê, O time do Morto Inter e tirando... Casemiro. O time Jogou do o Inter... Paulo Roberto na lateral Isso, esquerda. isso. Paulo Roberto. Tirando essas exceções, que eu acho que são extra-classe, o Inter é um time muito competitivo e um time que lembra muito aquele time. Um time equilibrado do Enio Andrade que fez campanha. Perdeu pro Flamengo do Renato, do Zico, do Zinho. Norberto, Gilberto Costa Exato. ou Balalo. Bebeto, o Leonardo na lateral esquerda. O Flamengo tinha um cano de time.
mas para relembrar que o Inter fez uma campanha muito equilibrada e se não fosse um adversário extra-classe naquele ano, o Inter chegaria ao título. Perdeu de 1-0 no Maracanã. A última vez que o Inter ganhou do Cruzeiro em Belo Horizonte por Campeonato Brasileiro, cruzamento Norberto, gol do Amarildo. Eu estava lá. Já eu sou velho nesse troço. A Galeteria e Casa de Massas Piatto Bello, há 19 anos, serve a tradicional culinária italiana aqui em Canoas, com rodízio de massas de fabricação própria. 15 tipos entre doces e salgadas. Acompanha galeta ao primo canto, costela suína, calabresa artesanal, também de fabricação própria. Filé de frango com bacon, maminha grelhada, saladas e sobremesas. Piatto Bello atende no almoço de terça a domingo e na janta de terça a sábado. Siga Piatto Bello nas redes sociais, Facebook, Galeteria Piatto Bello, e no Instagram, Galeteria Piatto, Piatto com 2 T's. SOS Empregador Doméstico. Regularize sua empregada doméstica com valores especiais para todo o Brasil. Ligue 0800 007 2707 ou sosempregadordoméstico.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. Central de Imóveis rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, televendas 34666133, fache.com.br. Você, Felipe Assunção, que está com muito, como o Vladimir Kelly também, para isso. Descubra um novo litoral. Entre Torres e Morro dos Conventos está localizada a Praia da Lagoa Cortada, no município de Balneário Gaivota, em Santa Catarina. Infraestrutura completa, ricas paisagens e as belezas naturais preservadas sinalizam um refúgio perfeito para o descanso da família e a prática de diversos esportes. Praia da Lagoa Cortada. Aqui o mar e a lagoa esperam por você. Muito bem, está aí o telefone do Laíri, né? Negocia lá que é fácil. Vai sair um negócio. Pode ser só o terreno, terreno com a casa, terreno depois a casa. Fala com o Laíri, lá vai sair negócio. Diga, Maurício. A senhora Inês Reck está nos assistindo em Maragogi, mandando um Maragogi. abraço. Que beleza, tá bem, né? Prima, irmã? Minha irmã mais velha. Está lá com o Irineu, meu cunhado. O Ontem Luiz estavam Eduardo, ouvindo o jogo do Internacional lá. o Luiz Eduardo Paiva Jardim está avisando que ele, que o Grêmio ainda não jogou contra Cruzeiro, Palmeiras, Inter, Flamengo, São Paulo. O Paulo Fagundes de Quadras... Não, o Kelly está de fraldão. Ele está se fresqueando, mas ele está de fraldão. Não, Ele tá está alinhado tranquilo. com o Renato, alinhado com o Renato. Tá tudo tranquilo. bem, tá tudo ótimo, né? Tá tudo em dia, que continue assim. Eu vou continuar também. Estou gostando dessa boa fase. Mas se ganhar um título qualquer, ficando em 15º, dá para negociar agora. Aí a gente tem que, né, baixar a guarda para tudo isso aí. Vai porque- que a gente ganhe 2 títulos, e aí? Esse pessoal que está falando isso, como é que fica? Mas por performance, tu acredita, Kelly? Por performance. Como é que fica? Te Performance. convence o Grêmio? Hã? Performance, tu acredita? Performance, avaliação. Não, Não avaliação de 2 anos atrás, do que tem pra frente, não, das 4 linhas. Porque o treinador do Grêmio não avalia as 4 linhas. Os jogos que tu assistiu na arena do Campeonato Brasileiro te agradam? Não, nem todos me agradaram. Alguns me agradaram, outros não. Me agradou o Grêmio Juventude, agradou, porque o Grêmio jogou e ganhou natural. Me agradou, como eu disse antes, o Grêmio Atlético, porque Grêmio aquele Santos, foi o Grêmio. jogou bem. Também. Ganhou? É. Não, mas Mas placar aí moral foi- eu já disse. É, aí foi o placar resultado do moral- jogo. 5-2. Então tá, no placar 5 moral... a 2 pro Grêmio. No placar moral, o Grêmio tá fora da zona de rebaixamento, é isso? Sim, estaria fora. Mas, Placar moral Maurício, tá- nós estamos na 7ª rodada. Placar Tem mais moral. 31 rodadas, tem 90 pontos a disputar. 93? É? Vocês ficam urubuzando o Grêmio? Eu não tô urubuzando. Eu acho que sim. Rec,
Uma coisa que o Guardiola falou é fato. Título se perde nas 8 primeiras rodadas e se ganha nas 8 últimas. Nessa tese, o Grêmio tá fora da briga. O Guardiola não tem 2 competições de peso como tem agora, que o Grêmio está disputando. Só isso. Inter é candidato ao título, sim ou não? Com certeza, o Inter briga pelos 3 títulos, mas candidato é na Libertadores. Pelo que briga o Grêmio no Brasileiro, que é Copa do Brasil e Libertadores, é o que nos interessa. 15º no Campeonato Brasileiro, fecha agora. Pelos 2 títulos? Não, pelos 2 títulos, bom. Aí qualquer um fecha, até o Palmeiras. Não fecha com um título, tem que Até o pegar os Palmeiras dois. fecha. Se a Libertadores dá para fechar, porque tem o Mundial, né? Até amanhã.